Boa tarde, crianças. Bom, nós vamos esclarecer um pouco aqui sobre a atividade de tipos de sujeito. Leia a oração a seguir. O Senhor quer uma antena externa de televisão. Identifique o sujeito e o predicado da oração. Sujeito, o Senhor. Predicado, quer uma antena externa de televisão. Tirando o sujeito, o restante da frase é o predicado. Então, no caso, o sujeito, o Senhor. E aí, o restante, que é quer uma antena externa de televisão, é o predicado. Qual é a palavra principal do sujeito? Isto é, aquela que possui a ideia central e, portanto, não pode ser retirada? É a palavra Senhor. A palavra Senhor é a palavra principal do sujeito. Por quê? Se eu digo aqui, o quer uma antena externa de televisão, então, será que esse enunciado vai ter sentido? Ele vai perder o sentido completo. Então, a palavra principal é a palavra Senhor. Agora, leia esta oração. Vamos tentar de novo. Indique o sujeito da oração. Explique como o identificou. Quando eu me refiro à palavra vamos, né? Então, vamos é mais de uma pessoa. Então, eu posso aqui empregar o pronome nós. Que o pronome nós, ele fica na primeira pessoa do plural. Então, eu me refiro ao verbo, né? A palavra vamos. E posso entender que aqui eu posso empregar o pronome nós. Então, nós é o sujeito da oração, identificado pela flexão da pessoa do verbo vamos. Qual seria o sujeito se a oração fosse modificada no contexto da crônica desta forma? Eu e o Senhor vamos tentar de novo. Então, eu e o Senhor. No caso, era o comprador e o vendedor. Eu e o Senhor seriam o sujeito da oração. Nessa oração modificada, algum elemento poderia ser dispensado? Por quê? Não, pois todas as palavras fazem parte da ideia central do sujeito. Então, eu e o Senhor também faz parte da ideia central do sujeito. Continuando aí, nós vamos ver aqui. Bem aqui diz assim, leia outro trecho da crônica Comunicação, de Luiz Fernando Veríssimo. Não sucumbi ao telefone celular. Não tenho e nunca terei um telefone celular. Quando preciso usar uso o da minha mulher, mas segurando como se fosse um grande inseto, possivelmente venenoso, desconhecido da minha tribo. Que situação do cotidiano é objeto de reflexão nessa crônica? O uso do celular ou a resistência ao uso dele. Qual é o sujeito dos verbos destacados nesse trecho? Então, quando ele diz não sucumbi, se eu digo assim, não sucumbi, eu me refiro à minha pessoa, eu. Quando eu digo não tenho e nunca terei, eu me refiro à minha pessoa, eu. Nesse caso, o sujeito eu, identificado pela desinência dos verbos. Em sua opinião, porque nas orações que trazem esses verbos é usado o sujeito desinencial? Aí nós vamos aqui à letra C. Então, o sujeito desinencial decorre do fato de todas as ações expressas pelos verbos fazerem referência ao mesmo sujeito. Transcreva os verbos desse trecho que estão nas formas nominais, infinitivo, particípio e gerúndio. Então, nós prestamos atenção aqui no trecho, esses verbos, né? Então, para transcrever no infinitivo, usar, no particípio, desconhecido. Então, eu expliquei para vocês, quando a gente estava estudando o infinitivo impessoal,
E lá no infinitivo impessoal, nós aprendemos que, por exemplo, o verbo usar, ele está conjugado, ele termina em AR e está na primeira conjugação. Se eu disser subir, ele termina em IR e ele vai estar na terceira conjugação. Se eu falar saber, ele termina em ER e ele está na segunda conjugação. Então, esse infinitivo impessoal, ele é empregado lá na primeira conjugação, na segunda conjugação e na terceira conjugação. Primeira conjugação termina em AR, segunda conjugação termina em ER e terceira conjugação termina em IR. Nesse caso aqui vai ser o verbo usar, que está no infinitivo. No particípio, são os verbos terminados em palavras terminadas em ido. Aí nesse caso é desconhecido. No gerúndio, palavra terminada em ando. Nesse caso é segurando, né? Continuando aí. Explique a função verbal ou nominal, substantivo, adjetivo e verbo, de cada um desses verbos. Então, vamos ver lá essa função, né? Usar tem função de substantivo, porque é um complemento do verbo preciso. Desconhecido tem a função de caracterizar o substantivo incerto. Nesse caso, ele faz o papel de adjetivo. Segurando tem a função de advérbio, porque expressa o modo como o celular é segurado. Veja novamente um trecho da carta que a menina Júlia Branca escreveu ao avô. Então, nós vamos ver bem aqui o trechinho da carta, que já foi lida várias vezes, da menina Júlia. Então, aqui tem, responda. Por que nas orações espero uma resposta sua e adoro você, vovô do coração, não podemos classificar o sujeito como indeterminado? Porque é possível identificá-los pela desinência do verbo. Nos dois casos, o sujeito das orações é desinencial. Eu espero, eu adoro. Então, nós determinamos o sujeito. Determinamos. É por isso que não podemos classificar o sujeito como indeterminado. Porque indeterminado é quando o sujeito... Ou seja, nós não podemos determinar o sujeito. E nesse caso, nós podemos determinar o sujeito. Quando ela se refere a ela mesma, né? Pois uma boa correção da atividade de vocês.